Muito bem, agora nós já vimos todas as estratégias principais de marketing, você já está sabendo mais ou menos o que você mais gostaria de fazer nesse mercado, então vamos falar sobre carreira, né? Que tipo de carreiras você pode seguir nesse mercado do marketing digital? Lembre-se que aqui a gente está falando de marketing digital, a gente não está falando de negócios digitais, tá legal? Claro que você pode usar o marketing digital para vender o seu negócio digital, mas aqui a gente vai falar de uma forma mais voltada a profissional mesmo de marketing. E as possíveis carreiras aí dentro desse mercado é você ser um funcionário, ou seja, trabalhar para alguma empresa e algum cargo de marketing digital. A gente já vai falar mais sobre esses cargos. Você ser um freelancer, né? Então você executar algumas atividades estratégicas ou mesmo técnicas para empresas, de forma, né, que não seja ali um funcionário contratado. Você pode fazer uma coisa PJ ali também. Eu fiz muito esse tipo de trabalho, então já fui freelancer, eu já fiz muito e-mail marketing como freelancer, fiz também vídeo cursos e tutoriais também para outras empresas, então tem vários tipos de serviços que você pode fazer. Já fiz materiais gráficos, enfim, muita coisa. Consultor, você também pode ser um consultor. E o consultor, a diferença do freelancer e do consultor é que o consultor entra com a orientação, enquanto o freelancer ele faz os trabalhinhos ali manualmente mesmo. O consultor ele orienta uma equipe de marketing dentro da empresa, né? Ele faz o planejamento de marketing e ali ele vai direcionando aquela equipe, ele não coloca necessariamente a mão na massa. E depois tem também o modelo agência, que você pode começar como freelancer e mais pra frente se tornar uma agência, que foi o que aconteceu comigo há cerca de 10 anos atrás, que eu comecei como freelancer, então eu já tinha alguns clientes fixos e entrei de sociedade numa agência para onde eu levei os meus clientes e uniu essa carteira de clientes. Então isso é uma coisa que você também pode fazer, você pode evoluir de freelancer para consultor ou mesmo para agência. Como agência você pode começar ali como uma eugência, né? Então é você que é uma agência e faz alguns serviços de marketing e também com o tempo aparecendo mais clientes e mais serviços você já vai contratando uma outra pessoa para te ajudar e vai crescendo aos poucos. Então vamos falar agora sobre os serviços que você pode executar ali em todas essas funções. Basicamente, nós temos aqui alguns, eu separei aqui os mais conhecidos, vamos dizer assim. Tem muitas funções que podem ter nomes diferentes, mas no fim das contas vai ser alguma dessas daqui. Mas o importante é você saber as principais oportunidades que nós temos hoje no mercado de marketing digital. Então, primeiro vamos falar aqui sobre o analista/gestor de redes sociais. Então, hoje a gestão de rede social, como a gente falou lá no marketing de rede social, é muito importante para toda empresa. Chega um momento que o empresário ele precisa ter presença na rede social, ele precisa atender o cliente, ele precisa ficar produzindo conteúdo, ele precisa ficar publicando, agendando conteúdo, fazendo um monte de coisa, editorial, fazendo planejamento. E o empresário, ele não tem tempo de tudo isso. Então ele vai precisar de um profissional que entenda de redes sociais para fazer esse trabalho, que aí entra o analista ou o gestor de redes sociais, que pode abranger até o trabalho manual, braçal ali, e também o planejamento, ou mesmo ele pode gerenciar uma equipe, onde essa equipe vão ter as pecinhas fundamentais ali na questão de manter uma rede social funcionando e que atenda o cliente, que atraia clientes potenciais, fazendo marketing na rede social, produzindo conteúdo e tudo, fazendo toda essa questão aí. Então pode ser uma equipe inteira ou pode ser só um profissional também. Você pode ser esse profissional para uma empresa, você pode ser um freelancer, você pode oferecer consultoria nessa área também para direcionar uma equipe dentro de uma empresa, enfim. Então são todas as oportunidades que a gente viu ali, né? Elas se encaixam aqui nesses modelos de carreira. Aqui você consegue encaixar sendo freelancer, sendo funcionário, qualquer coisa. Depois nós temos o gestor de tráfego. O gestor de tráfego é a pessoa que vai trabalhar ali com tráfego pago. Então a gente se refere mais a criar campanhas de anúncios, aí seja nas redes sociais, seja nas plataformas, nas redes de pesquisa. Então esse gestor de tráfego vai ser responsável por gerenciar todo o orçamento, né, voltado para tráfego pago e trazer novos clientes para a empresa através basicamente de anúncios. Então ele pode ser o cara que faz todo esse trabalho sozinho,
ou ele pode ser também um consultor de tráfego, onde ele vai orientar uma equipe na realização dessas campanhas, direcionamento, segmentação, enfim. Precisa entender bastante aí para você ser, né, um gestor, um consultor. Você precisa naturalmente entender mais do que a pessoa que só realmente realiza ali o trabalho manual, que vai ser orientado por alguém. Porque tem toda a questão estratégica, né, no direcionamento dessas campanhas. É preciso entender um pouco mais a fundo. Depois nós temos o produtor de conteúdo, que é a pessoa que vai, desde escrever artigos para um blog, tem que ter ali algumas skills ali de redação até, né, para você fazer um artigo legal, entender de SEO para você fazer um artigo pensando nessa otimização para mecanismos de busca. Então esse produtor de conteúdo pode ser isso aqui, pode ser também aquele que vai escrever scripts para vídeos para o YouTube. Então o produtor de conteúdo ele se encaixa em vários âmbitos aí, né, desde rede social até sites também. Depois nós temos o copywriter. A gente não falou sobre copywriting aqui nas estratégias, porque é um assunto um pouco mais secundário, vamos dizer assim, né? Mas o copywriter basicamente é o cara que vai escrever os textos de venda, as mensagens de venda. Então ele pode tanto atuar escrevendo uma carta de vendas, que é aquele texto que vai na página de vendas. Ele pode escrever scripts para vídeos de vendas. Então veja que a diferença do produtor de conteúdo para o copywriter é que o copywriter ele tem um cunho voltado para vendas, enquanto o produtor de conteúdo pode ter o cunho voltado ali para um conhecimento, né, um avanço, um passo do cliente potencial na jornada de compra, que é direcionar ele para compra, informar aquele cliente, educar aquele cliente potencial, enquanto o copywriter escreve na função de fechamento, de venda mesmo, tá? Então o copywriter vai atuar ali para escrever a mensagenzinha que vai num anúncio para o gestor de tráfego, ele vai atuar ali em escrever a carta da página de vendas, o vídeo de vendas, tá? Então o copywriter ele é um profissional hoje muito procurado, porque a mão de obra de qualidade nessa área é bastante escassa, e quem realmente domina a copy, né, que a gente chama, que são os textos de vendas, ganha muito dinheiro. O profissional copywriter é um profissional extremamente valioso quando ele domina a questão de produção de conteúdo somada a conteúdo voltado, né, para o neuromarketing, vamos dizer assim, um conteúdo. Esse copywriter ele precisa conhecer muito do comportamento do consumidor para saber trabalhar isso, trabalhar com essas os gatilhos, né, vamos chamar assim, os gatilhos mentais, ele precisa aplicar nessa produção de conteúdo. Então esse é um profissional muito procurado, muito valioso. Só que também exige aí bastante preparação, bastante estudo e desenvolvimento, tanto na questão de escrita, né, quanto na questão de conhecimento do comportamento do consumidor, e aí entra conhecimentos mais aprofundados em neuromarketing, que é um outro assunto aí para outra ocasião. Depois nós temos o designer de mídias sociais, que é o designer, né, se você entende de design, você pode atuar dessa forma, que faz materiais somente voltado para as redes sociais. Então hoje nós temos todo tipo de material, desde materiais em PDF, materiais em forma de imagens, vídeos, tudo isso, quanto mais elegante for, né, aquele design que realmente atrai os olhos, melhor para a empresa que está publicando aquele tipo de conteúdo, porque mais profissional, uma imagem mais profissional é o que ela vai passar. Então o designer é muito importante. Esse design aí pode ser feito pelo próprio gestor de redes sociais, né? Como a gente falou, às vezes o gestor de redes sociais é o cara que faz tudo, coloca a mão na massa, faz a gestão, faz o planejamento, faz a publicação, agendamento, e ainda pode fazer essa imagem por cima, ou ele pode ser só o designer dentro de uma equipe, né, de redes sociais mesmo, onde tem ali o gestor, tem as outras figurinhas, tá? Então, se você tem essa especialidade de design, é muito conveniente essa área para você, porque você pode fazer como freelancer, né, somente criação de publicações para as redes sociais. Então, é uma outra oportunidade aí também. Depois nós temos o Growth Hacker. O Growth Hacker, ele é o cara que vai basicamente trabalhar com foco na otimização para conversão. Então ele vai trabalhar somente estratégias que vão melhorar a conversão em vendas. Então ele é um marketing mais orientado, digamos que a experimentos. Esse Growth Hacker ele vai usar de várias estratégias e técnicas de marketing digital combinadas
para ver se ele consegue melhorar os resultados daquelas ações. Então ele trabalha muito com hipóteses e com testes de estratégias diferentes, fazendo comparações, analisando resultados para saber o que traz mais resultado. Então ele pode trabalhar ali com páginas de vendas, mudando, digamos que um teste AB simples, mudar a cor de um botão de conversão e descobrir qual cor de botão converte melhor, e isso é fato, tá? Então às vezes a cor de um botão que você muda numa página de vendas pode impactar diretamente nos seus resultados em vendas, na taxa de conversão. Então o Growth Hacker ele é responsável por esse tipo de atividade. Então é uma abordagem mais científica, né? Vamos dizer assim, do marketing, que é muito interessante, porque ele trabalha com base em dados, em métricas, realmente, que ele consegue rastrear através de sistemas para saber o que dá o melhor resultado, qual a combinação perfeita de estratégias e técnicas para trazer os melhores resultados para aquela empresa. Então o objetivo dele vai sempre fazer com que a empresa cresça de forma escalável. Eu sei que essa empresa precise investir mais em recursos, então ele vai pegar o que a empresa já tem hoje e melhorar. A empresa não vai precisar aumentar investimento em tráfego, em nada, porque ele vai trabalhar em todo esse processo de vendas que acontece entre o momento da atração do cliente até o momento do fechamento de venda. Ele vai trabalhar na otimização desse processo, né, desse funil de vendas. Então, cada etapa do funil de vendas pode ser melhorada. A página pode ser melhorada, o vídeo de vendas, se mudar uma coisinha ali, pode trazer mais resultados. Então, ele vai levantando métricas, informações e levantando hipóteses para fazer testes para melhorar cada um desses itens, fazer com que a empresa cresça sem investir mais em recursos. Então ele é o cara que vai chegar e vai falar pro empresário, pro dono do negócio, ou mesmo pro negócio dele, e vai chegar e falar: olha, aqui se a gente trocar a cor desse botão, eu acredito que a gente vai ter um resultado melhor. Vamos fazer esse teste. Então ele pega isso, faz esse teste e vê o que tem resultado melhor. Se não teve, volta para trás. Se teve, mantém aquela cor de botão. Ou ele levanta alguma outra ideia com relação ao vídeo, alguma coisa que é dita no vídeo de vendas. Olha, se a gente falar essa frase aqui no início do vídeo de vendas, acredito que a gente vai ter uma melhor retenção ou uma melhor conversão no final das contas. E ele vai lá e coloca esse teste em prática. E dessa forma ele vai melhorando, tirando o melhor possível de cada fase do processo de vendas. Esse é o trabalho de um Growth Hacker. Depois nós temos o gestor de marketing digital, que é, como eu falei, que é o cara que vai gerenciar toda uma equipe. Então ele vai desenvolver ali o planejamento de marketing digital e vai orientar os seus subordinados. Então se você trabalhar dentro de uma empresa, você pode fazer a gestão ali de toda uma equipe. Ou se você tem uma agência, a sua agência vai fazer a gestão do marketing digital. Aí entram, né, todas as estratégias de marketing digital dentro disso, tudo que a gente falou até agora e muito mais, tá? Porque a gente falou das principais estratégias, mas tem muita coisa aí dentro ainda. Entra aí esse profissional também. Tem o coordenador e gestor de influencers, que hoje a gente tem aí um marketing de influência que a gente não falou aqui porque também é um assunto mais, digamos que secundário, né? Não é menos importante, mas é um assunto mais avançado. Mas é importante você conhecer que também existem profissões dentro desse mercado, onde você vai trabalhar para uma empresa em busca de influencers que ajudem a divulgar os produtos daquela empresa. Então tem essa função também. Então volta e meia eu recebo contatos por e-mail de pessoas que são gerentes em algumas empresas que entram em contato direto com o influencer para propor uma parceria. Então isso hoje em dia é muito comum e também não deixa de ser uma função. Então nós temos aí, essas são apenas algumas das carreiras, né? Mas todas as carreiras aqui você pode ir se aprofundando, como eu falei aqui. O gestor de marketing digital, ele tem que entender basicamente todas as áreas do marketing digital para poder direcionar uma equipe, mas ele também pode ser um consultor que vai direcionar a equipe dentro da empresa, ou ele pode ser um consultor de algo mais específico, né, voltado só a redes sociais, voltado a processos de vendas, né? Então, um consultor de funil de vendas. Aqui na escola a gente tem uma formação em funil de vendas que forma esses consultores, então é uma formação que te qualifica
para gerenciar uma equipe ou mesmo desenvolver você mesmo, né, como um freelancer consultor para uma empresa, um processo de funil de vendas, para desenvolver todo esse processo, para trazer mais clientes para vender produtos da empresa. Eu fiz muito esse trabalho também de desenvolver para o cliente todo o processo funil de vendas. Então eu criava ali a estrutura, eu criava o imã digital, direcionava a equipe da empresa para criar o imã digital, tudo isso para trazer clientes, para realizar mais vendas do produto da empresa. Isso também é um trabalho que você pode fazer se você conhecer todo o processo de funil de vendas, como desenvolver e como gerenciar, como analisar resultados desse processo. Tudo isso eu ensino no treinamento aqui da escola, se você quiser se aprofundar e seguir por essa carreira de consultor. Então você pode ser consultor de funil de vendas, pode ser consultor para redes sociais, você pode escolher um direcionamento aí objetivo. O ideal mesmo é que você tenha esse foco, né, para você não se perder. Mas a gente vai falar mais sobre isso na próxima aula.